Para mim, 3-0 é goleada. Num clássico fora de casa, tá mais do que autorizado de chamar de goleada. Sim. O Flamengo amassou o Botafogo no Engenhão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O Mengão atropelou o Botafogo, passou por cima, show do Flamengo 3-0, fora o baile. Teve até olé gritando ali a torcida, né, no final do jogo. A torcida gritando olé, olé, porque foi uma massa do Mengão 3-0, muito melhor do que o esperado. Num clássico é sempre difícil, porém o Flamengo não teve tantas dificuldades, amassou o Botafogo. E a imprensa rasgou elogios nesse pós-jogo. E é isso que vamos acompanhar. A partir de agora, deixa o like e inscreva-se para não perder nada, sem mais enrolação. Vamos direto pro vídeo. E uma vitória maiúscula do Flamengo. O Flamengo se impôs o jogo praticamente inteiro, principalmente no segundo tempo, André. É aquela vitória que dá moral pro restante da temporada e principalmente pro próximo jogo? Boa noite a todos. O Flamengo precisava vencer hoje, né? Porque agora nós estamos falando de uma corrida bem clara entre duas equipes. O Cruzeiro ainda joga, é evidente, mas entre essas duas equipes, porque elas se enfrentam no fim de semana, e o Flamengo tinha de fazer a parte dele num clássico, num jogo de muita rivalidade, na casa do adversário, e até o Flamengo fazer o primeiro gol numa jogada do De Arrascaeta que você acompanha neste momento, para o Pedro finalizar com a categoria que é uma das marcas do futebol dele, o Botafogo tinha mais possibilidades ofensivas até então, até esse momento. Mas falhava muito. Em termos de volume, em termos de iniciativa, o Botafogo era um pouco superior ao Flamengo. E mesmo após uma vitória por 3-0, eu entendo que não é possível dizermos que o Flamengo não fez uma grande partida. De acordo com o que é a capacidade do Flamengo, do ponto de vista técnico, a condição que o Flamengo tem de dominar adversários. O Flamengo foi muito eficiente. O Flamengo foi muito inteligente para jogar e conseguiu um resultado que talvez seja largo em relação ao que foi o jogo. Mas o futebol permite tudo isso, desde que, é claro, a gente não perceba a interferência da arbitragem e não aconteceu nada no jogo de hoje para que a gente possa fazer esse tipo de observação aqui. Então, a superioridade do Flamengo, do ponto de vista técnico, ela sempre é clara em relação à maioria dos times, ela é clara em relação ao Botafogo, mas o Flamengo hoje foi cirúrgico nos movimentos ofensivos que levaram aos gols. E a cada vez que o Botafogo tentou levantar a cabeça, veio uma jogada como essa e um gol do Flamengo. 3 belos gols, 3 gols com as marcas técnicas do elenco que o Flamengo tem, fazendo a parte dele na noite de hoje, para que o jogo do fim de semana que vem no Maracanã seja um espetáculo obrigatório para todo mundo que acompanha futebol no Brasil. Pois é, claro que a expectativa sobe em relação a essa partida do fim de semana, mas é um 3-0 que acalma as coisas lá no Flamengo, dá essa confiança aos jogadores. Você concorda com o André Zupa? Não foi o melhor Flamengo que já vimos nessa temporada? Foi eficiente, mas poderia dar mais? Boa noite a todos. Quando a gente pensa no nível máximo, não só no nível máximo, mas no nível mais próximo do máximo que a gente já viu esse Flamengo jogar, o jogo de hoje não se enquadra, não tá nos 3 melhores jogos do Flamengo no campeonato. Ainda assim, é um Flamengo que encontrou muita facilidade para vencer o Botafogo nesse sentido. E é o né? Botafogo também. E é isso, e era um clássico, né? Então, assim, me chamou a atenção como o jogo foi se construindo. Porque a gente tinha dúvida, a gente debatia ontem, como é que ia ser a dinâmica do jogo? Quem ia tomar a iniciativa? Duas equipes agressivas, o jogo na casa do Botafogo, mas quem comandou as ações o tempo inteiro foi o Flamengo. O Flamengo foi o time da posse, da construção, e o Botafogo foi o time da transição. Em alguns momentos no primeiro tempo, o Botafogo achou algumas transições mais perigosas. Em alguns momentos em que o Flamengo subia a marcação, o Botafogo conseguia sair dessa pressão com bola trabalhada desde lá de trás, também porque o Pedro não é um cara que pressiona, o Jorginho não é um cara de alta pressão. Então isso facilitou algumas saídas do Botafogo. Então, assim, até sair o primeiro gol do Flamengo, o jogo era de muita posse rubro-negra, muito controle rubro-negro, mas pouco acesso à área do Botafogo para finalizar. Até que apareceu a genialidade do Arrascaeta. Já o lance do primeiro gol, um lance genial do Arrascaeta, genial do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico também. E ele acha o Pedro, que finaliza com um primor absurdo, e a partir daí o Flamengo, que era o dono do jogo, dono do controle, passou a ser o dono do controle e das emoções do jogo também.
precisou correr menos com a bola, precisou correr menos para achar o espaço. E aí as coisas foram acontecendo no segundo tempo. É uma vitória, o André falou das marcas do elenco do Flamengo nos gols marcados, e também que valida opções feitas pelo Filipe Luís dentro dessa variedade. Porque o primeiro gol é de um encontro clássico de Arrascaeta com Pedro, o segundo gol é do Pedro para o Luiz Araújo, que foi escolha do Filipe para começar o jogo de hoje, e o segundo gol começa com Cebolinha, que entrou no segundo tempo, passa pelo Pedro, termina no Araújo. E o terceiro gol é um cruzamento do Carrascal para um gol do Plata, 2 jogadores que o Filipe coloca no segundo tempo. E um belo cruzamento. Belíssimo cruzamento. Então, ao longo do jogo, a leitura que o Filipe fez e as escolhas que o Filipe fez no começo e durante a partida ajudaram o Flamengo a construir um placar, assim, para mim, 3-0 é goleada. Num clássico fora de casa, está mais do que autorizado de chamar de goleada. Sim. O Flamengo amassou o Botafogo no Engenhão. E a gente entende o tamanho do elenco do Flamengo nessa descrição do Zupac, né? Que você descreveu gols 1, 2, 3. O único que participou de mais de um é o Pedro. O resto era só nome variado, né? Assim, a gente vê o arsenal, a cavalaria rubro-negra nesse 3-0 contra o Botafogo. A gente já vai ouvir técnicos deste jogo Flamengo-Botafogo. Tem também a repercussão de Palmeiras e Red Bull Bragantino. Mas, André, antes da gente ir nas individualidades e tal, a Marcela perguntou para o Zupac essa coisa de controlar o ambiente, que é verdade, né? Parece maluco, mas a última derrota lá para o Bahia, o último jogo, teve Moro pichado e tal. Esse resultado, do jeito que foi, você vê mais valor nesse controle de ambiente interno ou na confiança para o enfrentamento do Palmeiras, embora relacionados? Sempre está tudo relacionado, né? No Flamengo as coisas elas são realmente diferentes. Existe, às vezes, internamente um ambiente difícil de administrar. Os treinadores que passaram por ali sempre comentaram a respeito disso. No caso do Filipe Luís, que foi jogador, conhece a casa, foi técnico da base, assumiu o clube, já ganhou título, vem trazendo o Flamengo com possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores, mas agora persegue o líder do campeonato. Uma vitória como essa, pelo que ela representa na questão da rivalidade, ter sido fora de casa e na rodada anterior a um jogo que pode não decidir o campeonato matematicamente, mas é uma coisa assim diferente das outras, né? Essa visita do Palmeiras ao Maracanã, ainda mais com o Palmeiras no momento, né, na posição de líder do Campeonato Brasileiro, é um jogo daqueles que a gente circula e as duas equipes também circulam no sentido de preciso chegar a ele da melhor forma possível. Muitas coisas você planeja e não consegue executar, outras não dá para você planejar porque você tem rodadas, né? A rodada de hoje, se o Palmeiras em casa não levasse o Bragantino com a maior seriedade, talvez não fizesse o resultado que fez, que também o empolga. Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. O segundo tempo do Palmeiras hoje contra o Red Bull Bragantino foi um negócio fora do normal em relação ao que é o potencial que a gente viu até agora no Palmeiras e a noção que todo mundo tem que o Palmeiras está, de fato, se acertando. E o segundo tempo de hoje comprova isso com muita sobra. Mas em relação ao Flamengo, é um controle de uma certa situação difícil de administrar, que o próprio De Arrascaeta, na entrevista que a gente mostrou ao longo da semana, disse: é hora do torcedor estar conosco, nós precisamos dele. Isso não se viu ao longo da temporada uma declaração como essa, ainda mais no Flamengo, ainda mais de alguém como o De Arrascaeta. E um 3-0 no Engenhão contra o Botafogo é capaz de fazer maravilhas nesse aspecto. Não só pela pontuação, mas também por isso. Ô Zupa, pensando nessa partida, pensando nos próximos jogos também para esse Flamengo, esse é o tipo de jogo assim que pode mudar o time, pode mudar a maneira como o Filipe Luís olha para os seus jogadores titulares. E eu falo isso também pensando no Pedro, né? Ele dá assistência, ele faz gol. Ele pode voltar a ser titular depois de uma partida como essa? O Pedro tem mostrado pro Filipe nos últimos jogos que as questões que levaram o Filipe a preterir o Pedro em outras partidas, elas têm ficado menores, né? Assim, ainda depende de jogo a jogo, existem características de jogo que levam o Filipe a optar pelo Plata ou pelo próprio Bruno Henrique, mas os argumentos que validam as escolhas do Filipe quando ele não coloca o Pedro, eles são cada vez menores. Porque, de fato, o Pedro... Porque, assim, o Pedro não é um cara que vai pressionar como o Filipe quer que pressiona. Para o Pedro convencer o Filipe que vale a pena tê-lo em campo, mesmo sem essa característica, ele tem só uma forma de convencer. Fazendo um monte de gol. Sacando o gol.
E ele não estava fazendo isso no momento em que, de fato, o Felipe o tirou da equipe. E ele tem feito isso após. E é sempre válido não voltar à polêmica pela polêmica, porque ela é só para esquentar debate, não é esse o ponto. E o Felipe foi criticado por muita gente, eu entendo as críticas, embora eu pense diferente, mas eu entendo, no instante em que ele verbalizou tudo que ele verbalizou em relação ao Pedro, o que não é comum, ainda mais para um jogador desse tamanho. Mas o Felipe fez muito bem para o Pedro. O Felipe ajudou o Pedro. Essa crise que os dois tiveram foi um divisor de águas na temporada do Pedro. E eu tenho, assim, embora não viva o ambiente do Flamengo, mas no nível de observação que a gente tem, eu tenho a clara impressão de que o Felipe ajudou demais o Pedro, alertando, mexendo com ele, sendo duro quando tinha que ser, rompendo alguns limites quando tinha que romper, porque o Pedro cresce na temporada. O gol que ele fez hoje, o gol e a assistência, sim. O gol foi... ele está acostumado a fazer isso na carreira. Sim. Mas a tranquilidade que ele faz do gol que ele fez é absurdo, né? A cavadinha que ele dá para o Luiz Araújo. Então, com os gols, o Pedro está mostrando para o Felipe que às vezes dá para abrir mão da característica de ter um ataque mais pressionante possível. Sim. Ele é um cara que faz diferença. Tem uma questão nessa história, André. Quando o Felipe Luiz fala daquele jeito, ele também encerrou qualquer debate, né? Tanto que a história não se prolongou. Até a imprensa, a gente não tinha mais o que perguntar. Ele secou o arroz em uma só, é verdade, de forma hard, mas é isso, mas acabou. Que demorou até, né? Talvez. Né? Sim. Quando veio de uma vez. Isso. Mas teve um jogo que eu não me lembro se foi contra o Vitória, goleado, ou aquele contra o Inter, que ele faz um gol também, que o Felipe Luiz fala, o Pedro é o atacante que eu conheço que tem a maior frieza na frente do gol. Assim, o jeito dele finalizar o gol de hoje tem um pouco disso também, ele posiciona o corpo. É um slow motion baseado na tranquilidade, na paz de espírito, quando outros bambeiam, né? Ele tem essa capacidade. É um passe para a rede, né? Isso. Os argentinos dizem isso, ele raramente bate na bola com força. Quando ele bate com força é porque ele entende que é necessário, porque senão ele não faria o gol. Quando ele sabe que ele vai fazer o gol, e ele muitas vezes sabe, esse gol contra o Internacional, acho que foi contra o Internacional, sim. A bola rente à trave, ele já sabe que vai ser gol. Então ele só faz aquilo que é necessário para que isso se torne verdade. E alguns jogadores muito bons tecnicamente são assim, né? Você percebe na maneira como dominam a bola, como fazem um passe, como colocam o corpo para receber um passe. O Pedro é um desses jogadores. Tecnicamente, ele é muito, muito, muito talentoso. Mas é muito talentoso. O gol que ele fez naquele 8-0 com o elástico dentro da área, a gente comentou sobre isso aqui. Naquele dia tinha tanta coisa para falar, mas é um gol de uma habilidade incomum que você não encontra em muitos jogadores. E ele é um cara que faz gols de todos os jeitos, até mesmo em situações de puro oportunismo, porque ele se posiciona muito bem dentro da área. E às vezes para esses jogadores a bola sobra, né? Às vezes bate nele e entra. Mas você percebe o refinamento técnico que ele tem, e no elenco do Flamengo ele tem companhia, outros jogadores. O cara que deu o passe para o primeiro gol para ele, o De Arrascaeta, é um jogador assim também. E você percebe nas coisas mais simples dentro do campo, às vezes no jeito de dominar uma bola, que tecnicamente a coisa é diferente com alguns jogadores de futebol. E ele é um desses. O Pedro pega na bola, parece que ela gruda, né? É uma qualidade técnica, como foi comentado, realmente que é muito acima da média. E aí vai estar um pouco dessas estatísticas do Pedro, né? 13 jogos como titular, 5 no banco, e aí a porcentagem do Flamengo, né? Quando ele atua e quando ele não atua, o aproveitamento ali do Flamengo e quantos gols o Pedro consegue criar, né? Trazer quando ele tá em campo, né? Um jogador muito diferente. É um camisa 9, né? E não é aquele camisa 9 que é meio brucutu, né? Como dizem. Não. É uma qualidade no domínio, no pivô, no passe. Que passe ele deu pro segundo gol do Flamengo. Um belíssimo passe, uma cavadinha ali no meio da defesa. Isso foi crucial, certamente, pro Mengão sair com esse 3-0 fora o baile. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu!